as lutas entre a fé e a moralidade, a natureza dos sonhos e o êxtase e as agonias das relações humanas. Se há um cineasta que responde com nome e sobrenome por boa parte dessas temáticas e questões, essa figura é o cineasta Ingmar Bergman. O Bergman é um cineasta com um currículo assim, imenso, né? Na filmografia dele como um todo, são 39 filmes, né? Entre filmes de ficção e documentário realizados. Então, em um único vídeo, obviamente, a gente não conseguiria falar de todas essas obras, né? Mas eu vou te convidar para, nesse vídeo, a gente fazer o exercício de listar pelo menos 3 filmes onde o realizador trata de temas específicos, sendo um dos mais importantes que constam no trabalho dele, essa questão de como que ele vai enfrentar ou confrontar a espiritualidade. Se você está chegando aqui agora, eu sou Daniel Araújo, eu sou pesquisador e crítico de cinema, e esse canal é Um Filme ou Dois. Aqui a gente vai discutir cinema e cultura fílmica em linhas gerais, para tentar apresentar outras perspectivas em relação a essa forma de arte tão poderosa, né, e tão cativante que é a arte do cinema. O primeiro filme que a gente vai destacar aqui é O Sétimo Selo. Esse é um filme feito em 1957. De volta das cruzadas após 10 anos, um cavaleiro encontra seu país devastado pela peste negra. Com a fé abalada e refletindo sobre o sentido da vida, ele é abordado por uma estranha e enigmática figura, a própria morte. Pronta para levá-lo, ela desafia ele para uma partida de xadrez, cujo resultado determinará o destino do cavaleiro. A morte concorda com o desafio, já que não perde nunca. Esse a gente pode considerar como sendo assim, um primeiro grande sucesso comercial e conceitual do Bergman, né? Obviamente que ele já tinha feito muitos outros filmes desde 1946, mas eu penso que é com O Sétimo Selo que a figura do Bergman, né, como esse titã da história do cinema, realmente ela começa a se consolidar. Eu penso que inicialmente, assim, esse é de fato um filme enigmático, né, e muito emblemático, porque geralmente ele é o primeiro passo para uma pessoa que tenta se iniciar numa cinefilia voltada para a produção do Ingmar Bergman, né? Assim, eu acho que, assim como eu, por exemplo, muitas pessoas iniciaram o seu processo de cultura fílmica por filmes como esse, né? Assim, um filme que possui alguns dos planos assim mais impressionantes da história do cinema, né? Que conta uma história assim que é uma história que é muito interessante no sentido de que ele está falando ali de determinadas questões de um historicismo europeu, né? Mas contando a partir de um viés clássico, né? Com uma história com começo, meio e fim, narrada de forma linear, sem flashbacks, sem o uso de grandes recursos cinematográficos mais disruptivos, né? Digamos assim, mas que ainda assim se coloca nesse exercício de, por exemplo, estar narrando uma história que se passa ali no período das Cruzadas, mais ou menos acho que entre o século XI e o século XII, dessa era, mas que aponta questões, por exemplo, sobre o período do pós-guerra, né, que era justamente o período em que esse filme foi feito, né? Então, a gente percebe que, ainda que o Bergman esteja fazendo um filme clássico, né, para os padrões que a gente tem dentro dos estudos da teoria do cinema, ele realmente é um grande cineasta, sim, porque ele estava pensando à frente, né? Ele estava pensando na forma do filme, ele estava pensando o filme em termos de conceito, e pontuando muitas questões que fazem com que a gente olhe para trás, para o passado, apontando também questões no futuro, né, naquele futuro que estava se apontando ali no período do pós-guerra. O segundo filme que eu destacaria aqui seria o Persona, filme de 1966, que narra a história de uma atriz que, durante uma apresentação da peça Electra, do Sófocles, para de falar misteriosamente. Ela se refugia em uma casa de campo remota, acompanhada somente por uma enfermeira. Nessa ilha, as duas mulheres passam a desenvolver uma relação íntima e as suas identidades começam a se confundir. Bom, Persona é outro grande clássico do cinema moderno que já acenava ali para uma perspectiva contemporânea também, um outro grande clássico do Bergman, em função de ele ter essa questão de ser um chamariz para uma cinefilia que está querendo passar para um segundo estágio, digamos assim, a partir da filmografia do Bergman, né? Eu lembro que a primeira vez que eu assisti o Persona também eu fiquei muito impactado, porque, assim como o Sétimo Selo,
Aqui ele traz uma ideia de composição, né, na fotografia e no uso do som também, que é muito disruptivo, né? Não é mais aquele filme que tem uma prerrogativa, digamos, clássica. Ele é um filme clássico no sentido de que ele conta também uma narrativa que tem começo, meio e fim. Não há uma ideia de fragmentação na forma como a montagem, por exemplo, né, ou a edição é estruturada. Então a gente acompanha os eventos de uma forma linear, né? Mas o prólogo desse filme, por exemplo, ele já traz muito disso, né? Imagens sobrepostas, né? Imagens ultra picotadas, né? Imagens cujo simbolismo ele não é um simbolismo dado, né? A forma como essas imagens aparecem ali no prólogo desse filme, eles nos dão pequenas pistas do que a história vai ser, mas eles não entregam totalmente sobre o que a narrativa se propõe a ser a partir daquela composição imagética. Como eu tinha citado anteriormente, né, esse é um trabalho assim que ele tem uma dimensão mais densa, né, do que os filmes anteriores que até então o Bergman tinha feito, apesar de que o Bergman ele sempre volta, né, ou vai desenvolver determinados assuntos, né, determinadas questões que ele já tinha trabalhado em filmes anteriores, né? Por exemplo, a questão da psique humana, né, e da densidade com que as relações humanas elas são estabelecidas já vinham sendo trabalhados pelo Bergman desde o Crise, né, que é o primeiro filme dele lá de 1946. Então a gente imagina que no intervalo de mais ou menos 20 anos ele já passou por isso, né? Ele já revisitou esse tema, ele trabalhou a partir de diferentes estruturas narrativas, né, diferentes personagens, né? Então é um cineasta muito versátil porque ele consegue lidar com a questão do conceito a partir de uma proposta muito específica de um formalismo cinematográfico. E aqui no Persona isso alcança um nível assim que realmente até então ele ainda não tinha trabalhado, né, nessa perspectiva mais experimental, né, de ter uma imagem que ela é quase psíquica, né, até, e meio fantasmagórica também, né. Então a gente pode até pensar que o Persona, né, para além de ser um drama psicossexual ali na metade da década de 60, é um filme que já apontava as perspectivas para esse cinema contemporâneo, né, que começou aí, digamos, né, em meados da década de 70 e 80 propriamente dito. O terceiro filme dessa nossa relação é o Gritos e Sussurros, um filme de 1972 que narra a história da Agnes, que é uma mulher que enfrenta um câncer terminal e que se encontra numa grande casa de campo sob os cuidados de duas irmãs e uma dedicada empregada da família. E é nesse ambiente claustrofóbico que o filme acompanha as imaginações, as lembranças e as frustrações dessas quatro mulheres. Gritos e Sussurros é um filme, um dos primeiros filmes coloridos que o Bergman fez, não chegou a ser o primeiro, ele já tinha feito outros trabalhos. Isso é interessante porque ele tem muitos filmes em preto e branco, né? E aí quando ele vai usar a cor, aqui ele usa uma cor muito intensa, né? Então as paredes dos espaços, né, dessa grande casa é um vermelho assim bem acentuado, às vezes chega a doer na vista, né? E ele brinca com isso, né, a partir desse componente formalista, digamos assim, a forma como ele vai pensar as transições de cena, né? Tem sempre essa espécie de blackout, né, que vai de um preto para um vermelho, que é algo muito bonito de ver, assim, e tem uma dimensão sensorial nisso, né, porque o filme é gritos e sussurros, né, cries and whispers, e a gente, nessas transições, sempre ouve uma vozinha, assim, que a gente não consegue distinguir o que é, e que tem uma relação direta com as questões que essas quatro mulheres, elas estão colocando em embate, né, na relação delas dentro da narrativa. Uma das questões que mais me impressionam no Gritos e Sussurros é o fato de ele ser construído a partir de uma estrutura que pretensamente seria simples, né? Ela teria uma construção narrativa simples, mas ela não é, né? Ele é um filme narrativo, um filme histórico, né? Um drama histórico de época, com pitadas ali melodramáticas, mas esse suposto simplismo, né, que a gente percebe na narrativa, na verdade, ele vem muito em função do núcleo dramatúrgico, por exemplo, ser formado por poucos personagens, né, pelo fato de a gente ter poucos diálogos, pelo fato também de os diálogos eles não serem construções naturalistas, né, digamos, no sentido de uma fala
entre 4 pessoas ou entre 2 pessoas, na forma como a gente entende a nossa realidade, por exemplo, aqui. Muitas vezes essas personagens, elas gritam, né? Elas só choram, elas sussurram, e muitas vezes essa forma dialógica, né, de ser que o Bergman propõe a partir da dramaturgia dele, soa quase como que numa atmosfera antinaturalista, né? Então, é isso que mais impressiona nesse filme, né? Ele passa essa impressão de ele ser uma história realista, digamos assim, naturalista, mas na verdade há um antinaturalismo ali que o tempo todo está se evocando e se colocando em primeiro plano dentro da estrutura do filme. Essa questão da construção das imagens no Grito dos Sussurros é muito interessante porque existem algumas imagens, né, como exemplo do que a gente tinha falado anteriormente, que o Bergman, talvez só ele conseguiria conceber essas imagens, né? E eu não falo nem no nível, assim, de uma cosmética, né, ou de uma estética esvaziada, né? Muitas vezes ele vai construir um plano, né, que é a imagem que a gente vê no filme, metonimicamente, né? O que isso significa dizer, né? Significa dizer que, por exemplo, você vai ver uma extensão da figura de uma pessoa, por exemplo, a partir de um membro. Tem uma cena assim muito bonita em que 2 personagens estão no quadro e uma das personagens está pedindo ajuda à outra, né? Ou aos outros que estão naquele ambiente que é a casa. E a gente só consegue ver a única parte do corpo desse ser convalescente, a mão, né? Então é como se aquela mão representasse toda a extensão daquela existência, né? Que através de um gesto pede socorro, por exemplo, né? Ou está pedindo auxílio em relação a alguma coisa. Então, o Bergman, né, e os grandes cineastas da história do cinema, eles levam essa alcunha, né, e nos dão essas lições, né, de cinematografia. Muitas vezes eles conseguem, a partir de uma única imagem, sintetizar, né, e condensar a significação de algo, né? Então, para você conseguir fazer isso, você precisa ter muita precisão e muito domínio da linguagem cinematográfica, né? Isso é o que os grandes realizadores, né, e os grandes artistas da arte do cinema lecionam, né, e ensinam pra gente. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, né? Se você teve interesse em assistir esses filmes, né? Se você quer se aprofundar no universo do Ingmar Bergman, eu tenho 2 sugestões. A primeira é conferir a série Gritos e Sussurros 3 de Ingmar Bergman, que é uma curadoria que foi adicionada recentemente no catálogo da MUBI, né? O MUBI é um streaming que lança, né, e apresenta muitos filmes assim de uma qualidade excepcional, assim, eu indico para todo mundo. Então, no momento em que esse vídeo está indo para o ar aí, essa coletânea ela está disponível com esses 3 filmes lá na plataforma da MUBI. Mas se você quer, por exemplo, assistir o filme no YouTube, eu também recomendo porque todos os 3 também estão disponíveis lá em qualidade Full HD, então é uma possibilidade de você, se ainda não tiver entrado em contato, ter essa aproximação com um dos grandes cineastas da história do cinema. Se você chegou até aqui, eu te convido para se inscrever no nosso canal, né? Curtir esse vídeo e compartilhar esse conteúdo com toda aquela pessoa que tem uma relação de amor pelo cinema, né? E de amor pelas grandes narrativas e pelas narrativas contadas com sofisticação e perícia, como só o Ingmar Bergman conseguia fazer na história. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.